Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu montei um videozinho para passar para vocês dos passos que a gente falou semana passada, tá? Aí, eu vou passar depois para vocês o vídeo. Na verdade, eu vou publicar ele lá no YouTube, que agora criou o canal do YouTube, fica mais fácil para vocês acessarem. Então, como eu peguei os passos que vocês já conheciam, então eu pus o quê? Eu pus um gifzinho daqueles fazendo o passo com o nome do passo junto. Então, se vocês tiverem dúvida daqueles que a gente falou semana passada, vocês podem acessar o vídeo. Beleza? Então, vou colocar aqui o videozinho para vocês verem. Depois desse vídeo eu vou passar o link para vocês, tá bom? Aí com o vídeo vocês vão poder ter o acesso melhor para poder ver e aí tirar as dúvidas. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos hoje trabalhar com vocês algumas coisas teóricas simples. Qual é o propósito dessas aulas teóricas? Além de vocês aprenderem a parte escrita, os nomes, é que a gente possa pegar desde o princípio para limpar bem todos os passos. Porque quando a gente voltar, vocês já estão craques. Por exemplo, onde põe no aqui, qual é a altura, para que lado vai, já fica mais fácil, tá bom? E aí hoje nós vamos começar com os braços e com os pés, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou ligar meu celular aqui, que acho que é melhor a câmera. Eu consigo me ver também. Então, se vocês puderem ficar de pé, é até melhor para vocês poderem entender, tá? Nós vamos ver primeiro os braços, como eu falei. Uma coisa que eu queria explicar para vocês. O método de balé, existem vários, tá? E os métodos de balé, de acordo com aquilo que a gente estudou na primeira aula lá teórica, que a gente falou que tem o balé russo, tem o balé que é do francês, que começou italiano, por isso que tem várias escolas. O que a gente mais utiliza é o método Vaganova, que chama, tá bom? Esse método Vaganova é geralmente o que a gente utiliza mais. Só que tem algumas versões diferentes na nomenclatura dos braços também. Então, por isso que é importante vocês se atentarem a isso, tá? Eu vou tentar fazer junto com o slide mostrando aqui para vocês. Esse é o nome, ó, método Vaganova, tá? Nossa, jurava que era Vaganova. É, Vaganova que chama, tá bom? Esse é o método. Deixa eu me achar aqui. Aí. Quais são os benefícios do balé clássico, meninas? São todos esses aí, depois eu passo até o slide para vocês. Né? Quem dança sabe, melhora a autoestima, né? É a disciplina, musicalidade que a gente aprende, coordenação motora melhora, capacidade respiratória,
memória, porque a gente tem que guardar os passos, a expressão do corpo, noção de espaço, que a gente tem, né? Porque senão a gente bateria uma na outra, flexibilidade, alongamento, autoconhecimento. Então, olha quantas coisas o balé traz pra gente, tá? Porque o balé clássico é uma dança que nos ensina a se movimentar e expressar, tá bom? Continuando. Aí, ó, como eu falei para vocês, o método Vaganova. Essa metodologia ela é da Rússia, tá? Por isso que o balé russo é muito conhecido. E ela surgiu no início do século XX, que veio para revolucionar e mudar a visão que as pessoas tinham do balé. Porque foram eles, os russos, que melhoraram muitas coisas do balé clássico, tá? Ele foi criado por essa bailarina e pedagoga. Olha só a importância da educação aí, tá? É a Agripina Vaganova. E ela se juntou, né? Não só a fluidez, a expressividade dos braços e dorsos francês, que os franceses usavam, mas os giros dos italianos, que ela colocou também. E o objetivo dela era que a gente tivesse consciência do nosso corpo, que é importantíssimo na hora da dança, tá? E principalmente, né, de ter o quê? O aprendizado de forma gradual. Por isso que muitas escolas têm o quê? A primeira turma, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto. Ela colocou, né, essa sequência para que as pessoas pudessem aprender as coisas devagar. A gente não consegue atingir rápido, né? Tem que ser sempre pelo mais fácil, mais simples, até chegar ao mais complexo. Tá bom? Por isso que o método dela é aplicado em várias escolas e companhias. Na Rússia, tem vários países da Europa, na América do Norte e muitas regiões aqui do Brasil também, tá? Vamos começar, então, pelos pés. Vamos lá, ela tá falando primeiro dos pés, vamos para os pés. Vou pôr aqui no meu pé para ver se vocês enxergam. Primeira posição que ela colocou aí, gente, para nós, foi a sexta posição. Vocês estão vendo meu pé também? Então, ó, a sexta posição. Essa é a posição dos pés que ela coloca. Então, aí, ó, eles colocam o pé normal, que eles chamam de andedã, que a gente chama de andedã, e o andeor. Então, ó lá, andedã, andeor. Primeira posição, tá? Vejam aí, meninas, que ela traz algumas dicas para a gente poder trabalhar, tá? Deixa eu pôr até mais para frente para poder enxergar. Na primeira posição, nunca deixe o arco dos pés cair para dentro. O que é para dentro? Assim, ó. Dá para vocês visualizarem aí, ó. Nunca deixem, que ela pede para fazer, ó. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Como se não tivesse que cair pro dedão, né? Isso, fazer isso, ó. Tá vendo, ó? A Joanete que tomba. Então, a primeira dica que ela dá é essa. Nunca deixa cair para dentro. Até porque força o joelho, tá? Primeira dica da primeira posição. Os joelhos têm que apontar na mesma direção dos pés. Ou seja, para fora, ó. O joelho tá aqui. Sempre na direção de fora. Amanda. Sempre abrir os pés na mesma intensidade e cuidado para não deixar um mais aberto que o outro, porque às vezes tem gente que põe um pé assim e o outro fica mais aberto, ó, tá vendo a diferença? Então, os dois, ele tem que estar na mesma linha. Se eu fizer mais fechadinho, os dois fechadinhos. Se eu abrir bem, os dois bem abertos, tá? Então, dicas que vocês vão anotando aí. O bumbum trabalha, né? Eu tô trabalhando o pé que eu esqueço o resto do corpo. Bumbum preso, costelas fechadas, vai facilitar o equilíbrio. E outra coisa, gente, sempre procurem abrir bem os dedos, tá? Como se fosse a mão. Quando eu apoio a mão, ó, sempre vocês procurem colocar todos os dedos no chão. Não pode deixar assim, ó, o pé, tá? Então, ó, procurem apoiar e distribuir o peso bem dos dedos no chão, tá? Essa é uma dica que ela dá. Questão do bumbum, eles falam justamente para puxar o xixi, que eles chamam, né? Puxa o xixi para cima. Então, é a parte da postura que a gente põe aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr no banquinho aqui, ó. Então, essa parte daqui, ó, eles falam, puxa o xixi para dentro. Ó, bunda tá para fora. Encaixei.
Vejam a diferença. Ó, solto, quadril preso. Solto, quadril preso. Tá? Então, se atentem a isso. Deixa eu abrir aqui para a Alanis, que a Alanis ia ter uma atividade da escola, limpar depois. Vamos lá, próxima posição, segunda posição. Você já conhece, vou pôr no chão de novo. Segunda posição, pés abertos. Lembrando que é a mesma coisa. Tem que estar o quê? Na mesma linha. Qual é a dica que eles dão? Ó, tá em primeira? Como se fosse um pé e o outro. Tá? Então, a dica é essa. Se vocês sentirem que está muito aberto, vai desequilibrar, puxa um pouquinho. Não deixa peso no calcanhar. Peso em todos os dedos. Deixar toda a superfície dos pés no chão. E o peso deve ser o que? Exatamente no meio. Nunca para uma perna. Ó, percebam a diferença se vocês olharem. Eu estou numa perna, troquei o peso para outra, vou pôr o peso nas duas. Mesma coisa, vou pôr de novo aqui no alto. Segunda posição. Vou fazer de lado. Ó, o quadril solto. Encaixa o quadril. Xixi para dentro. Tá? E na hora de fazer o plié, joelho para fora. Ó a diferença. Entrou para dentro, entrou para fora. Percebam? Terceira posição. Primeira, segunda, deixa eu ver mais para cá. Isso. Terceira vai ser nessa curvinha aqui do pé, ó. O calcanhar vai ficar na curvinha. Aqui, ó. Porque tem a quinta, que a gente praticamente não vê o pé de trás. Então, essa é a terceira posição. Mesma coisa, cuidado, porque como a gente cruza, a tendência é vocês fazerem o quê? Deixar o peso, geralmente, numa perna só. Aí o joelho fica frouxo, ó. Põe o peso nas duas e estica o joelho. E não deixar de novo ó, o pé ceder para frente. Nem aqui, nem o de trás para o dedinho. E aí, nessa hora que você tem que pensar em crescer, crescer, crescer com o corpo e se esticar o máximo. O máximo que der. Tá? Essa é a terceira posição. Depois, nós vamos ver a quarta posição, que a gente lá na aula quase a gente não usa. Vamos fazer aqui, ó. Dégagé, quarta. A quarta posição, vocês têm que seguir a mesma linha do pé de trás. Então, não pode ser aberta, a não ser que a professora peça, né? Uma quarta mais aberta, mas no balé mesmo é o quê? Ela vai seguir a mesma linha, ó, do pé da frente. Aliás, do pé de trás. Tá? Abrir. E ele, geralmente, como eu falei, vai ficar, ó, um pé e meio na frente. Um pezinho, né, na verdade. Não chega nem a ser um pé e meio. E aí, a importância, meninas, de vocês distribuírem o peso. Nem no da frente, que se eu deixar o peso na frente, meu pé já entorta. Se eu deixar no de trás, o da frente sai do chão. Distribui o peso, põe todos, né, os dedos aí direitinho, para vocês não perderem. Cuidado para não deixar cruzar demais, tá? Nem deixar aberta demais, como eu falei, bem na frente. E um outro detalhe importantíssimo da quarta posição, que nas outras tem, mas na quarta aparece mais. Que é aqui, gente, ó, o ossinho do quadril. Cuidado quando a gente faz a quarta posição, que às vezes o ossinho fica torto. Ele tem que manter na frente, como se fosse um farolzinho, tá? Então, vocês subam tudo e mantenham na direção do pé, tá? São dicas que quando a gente for fazer a aula de balé, em seguida nós vamos fazer essas posições, aí vocês já têm que pensar nisso que eu tô falando agora, na hora da aula, tá?
Quinta posição. Agora sim. Primeira estava aqui. Terceira, meio do pé. Quinta, mais do que a Joanete. Ó, ele vai ficar bem fechadinho. Quando a gente faz quinta posição, geralmente esse pedaço aqui da coxa, ele puxa bem, gente. Acaba até alongando mais, tá? Se ajeita bem. Essa posição da quinta, geralmente, a gente aos pouquinhos vai puxando mais. Se vocês fizerem a quinta, fez terceira, fez a quinta, viu que tá repuxando muito, diminui só um pouquinho. Até vocês conseguirem fechar ela bem. Tá bom? Não precisa já de uma vez. Eu já vou fazer a quinta. Aí você faz e fica com as pernas que depois não aguenta de dor. Então, o que vocês façam? Terceira, dá uma puxadinha. Tá? E procurem esticar o joelho. Não apoie o calcanhar nos dedos do outro. Tem um calcanhar aqui, ó. Não é para pisar em cima do pé lá, não, hein, ó. Tá? Pés grudados no chão. Joelho bem esticado. De novo, mesma coisa, gente. A quinta posição é difícil. E o que acontece é a hora que a bunda solta, ó. Faço quinta posição. Aí, geralmente, a gente faz plié para encaixar bem. Aí, na hora que estica, faz assim com a bunda, ó. Quadril para dentro. Continuando. E a última é a sexta posição que a gente falou. Está no Andedran. Essa posição, geralmente, não usa muito dentro da aula do balé clássico. A gente usa mais na parte do contemporâneo. Pode ver que o Patrick usa bastante no jazz, tá? Mas ela ajuda no aprendizado, né? Para os alongamentos, antes da aula, no pós-aula, né? Que você faz algum movimento mais andedã, para poder soltar, para alongar. Então, a gente usa bastante a sexta posição, tá? Agora nós vamos falar dos braços. Uma coisa diferente dos braços. Os braços, no método Vaganova, ele tem até a terceira posição só, tá? Só que eu aprendi, Kelly, algumas nomenclaturas diferentes, tá? Que eu já cheguei a passar para vocês também. Então, por isso que precisa ter a atenção a isso. Por exemplo, a gente aprendeu primeira, segunda... Aí a gente aprendeu a terceira assim, porque eu aprendi assim, tá? Quarta cruzada, tem que passar por baixo, né? Quarta cruzada, quinta, respira e brabá. O método Vaganova, ele fala primeira, segunda, e ele chama essa de terceira posição. Então, se vocês na hora, em algum lugar, falam assim, nossa, mas falou terceira posição, e lá a gente chama de quinta, tanto é que eles colocam terceira ou quinta posição. Tá bom? Porque depois vão falar assim, nossa, então a Kelly ensinou errada, porque existem vários estilos, tá? Eu aprendi primeira, segunda, terceira, quarta cruzada, e quinta. E aqui, eu aprendi como brabá. E tem gente que aprendeu como preparatória. Porque como tudo sai daqui, né? Você vai fazer um allongé, é daqui que você vai fazer primeira, segunda, então eles chamam de preparatória. Tá bom? Vamos pensar agora, então, nos braços. Vamos ver aqui. Vamos começar pelo preparatória. Cuidado, muito cuidado. Não posso deixar a mão grudar na perna, meio longinho. Cuidado com as mãos, que não é mão de hambúrguer, que isso aí a gente falava muito para as crianças, para comer um hambúrguer. Suavidade. Procurem soltar os dedos, tá? O dedão, tem gente que faz assim, ó, com os dedos. Cuidado, porque senão, ó, fica parecendo aquilo, né? Quando você levanta. Isso, quando você levanta, tá assim, né?
Então, é suavidade. Os braços são sempre suaves, onde se eu jogasse uma bolinha daqui, ela tem a suavidade de continuar até chegar na pontinha do dedo. Se eu fizer uma quebra, ó, quando chega aqui, ela não consegue mais porque ele já tem um bico. Ou se eu fizer assim, a mão entortar assim, ela já vai passar direto, ó. Ela não vai fazer a curva, tá? Então, sempre não deixar a mão grudada na coxa. Manter um pequeno espaço. Deixar o dedão perto dos dedos, nunca abertão, tá? E cuidado para não mostrar a palma da mão, nem as costas da mão. Não pode nem ser assim, nem assim. Tá? Redondinho. Beleza? Primeira posição agora, de braços. Agora, gente, a gente acha que braço é só colocar. Não é. A gente precisa parar para pensar nas costas, tá? A gente tem esse osso aqui das costas. Como é que chama esse osso daqui? É da omoplata? Que quando a gente vai fazer o braço de primeira ou de segunda, a gente precisa colocar esses ossos atrás aqui no lugar. Ele não pode ficar assim. Que a gente tem aquele ossão aqui, né? Se eu fizer assim, automaticamente ele vai aparecer. Que agora, como está com a blusa, fica ruim de ver. Mas isso é importantíssimo. Na hora de vocês colocarem as costas no lugar, isso aqui, ela entra também no lugar. Tá? É a asa, então, Kelly? Oi? É a asa? Quando a gente faz assim para trás, a gente não tem um ossão aqui, ó. É, eu acho que chamam de asa, sei lá. De asa. Então, isso. Pode reparar que, né, quando as bailarinas vão dançar, você olha assim, você vê as costas dela retinha. Isso daqui nem parece que ela tem esse osso aqui atrás. Parece que fica para baixo, não parece? Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. Escápula. É escápula o nome? Estava na dúvida se era, eu não quis falar. Fiquei pensando. Então, vocês na hora... Por isso que precisa tomar cuidado com a parte do ombro e da parte da escápula. Por quê? Se eu coloco a escápula no lugar, eu preciso tomar cuidado porque senão eu faço isso, ó. Aí lá atrás está esticadinho, mas o meu ombro está para cima. Então, também não pode acontecer, tá? Então, quando vocês fizerem a primeira posição, já me dá até calor. Ó. Mais para frente. Redondinho. Cuidado aqui de novo, ó. Tudo que nós falamos de lado. O dedão, esconde o dedão, dá um deixinho aberto, tá? Redondinho. E ó as costas. Se eu fizer assim para trás, ela já muda. Não esquecer. Deixa eu tirar aqui que nós temos 10 minutinhos. Não esquecer daqui, da postura do braço, que a gente já falou várias vezes. Ela não é muito baixa e ela também não é muito alta. Ela é na altura do seu umbigo. Então, vejam onde está o umbigo. Vocês coloquem na direção do umbigo. Tá? São dicas que eu tô dando na hora que a gente for fazer a aula. Vocês não podem esquecer, hein? Que aí eu só vou olhar. Tá? Segunda posição. Mesma coisa. Prestem atenção na parte das costas. Daqui, a altura do umbigo, abriu. Cuidado que tem muita gente no meio da aula que acontece de fazer isso, ó. De casa de... sei lá, quebrada. Parece braço quebrado, né, ó. Coloca, mas cuidado. Cuidado na hora de colocar para não subir o ombro, ó. Abaixa os ombros, tá? E às vezes eles pedem também, meninas, um demi-seconde de braço. Então, às vezes o professor pede para vocês um braço mais baixo. Depende do professor, tá? Aqui, ó, é importantíssimo subir essa parte das costas. É como se a gente subisse todo aqui, aí eu venho e posiciono o meu braço. É tanta coisa pra gente pensar junto que eu só explicando pra vocês, gente, meu braço já tá até queimando. Tá? Vou passar para vocês a próxima que eles colocam como a terceira ou quinta posição, que é braço de cima. Mais para trás. Cuidado para não fechar muito o cotovelo, nem abrir demais, nem pôr muito para trás, nem exagerar na frente.
a dica que eles dão, que eu sempre falo para vocês, vocês têm que enxergar a palma da mão de vocês se vocês levantarem o olhar. Entenderam? A terceira, na verdade, que a gente falou, que aqui eles usam como terceira e quinta. A terceira que eu falei para vocês que a gente usa seria o quê? Uma meia primeira com a meia segunda. Então, se vocês fizerem uma segunda bonita, a terceira também vai sair. Mesmo de um lado. Ah, uma outra coisa. Cuidado com isso aqui, ó, na hora de ir para cá, para não ir muito para trás. Braço traz para frente. Tá? Outra dica. Terceira, quarta, mesma coisa. Então, a quarta que tá aqui, a segunda tá lá. Essa tá aqui. Essa tá bonitinha lá. Seja aqui ou seja aqui. Redondinho. Então, esse vocês têm que se atentar, então, nessa questão dos braços e dos pés, tá? Essa também vê a palma da mão, se erguer os olhos, o olhar, Mesma coisa. Isso, mesma coisa. Todas elas, por exemplo, se vocês subirem e um braço descer, mesma coisa. Se eu tô aqui, eu erguer os olhos, eu tenho que enxergar a palma da minha mão. Porque às vezes eu ponho mais para trás, ó. Se eu pôr assim, ó, eu só erguer os olhos, eu não tô enxergando. Eu tô vendo só se eu levantar muito os olhos. Então, é melhor pôr um pouquinho mais para frente. E isso, meninas, não é só para estética. Isso ajuda para vocês em equilíbrio, porque se vocês estiverem com os braços bem colocados, quando vocês tiverem que fazer um giro que seja o braço em cima, ou um giro que seja com o braço embaixo, vai deixar vocês alinhadas. E aí, deixando vocês alinhadas, vocês não pendem nem para um lado, nem para o outro. Entenderam? Por isso que é uma coisinha que encaixa na outra. Se uma coisinha encaixou errado, então por isso que na hora de um giro vocês caem, na hora de um arabesque, né? O que acontece? As minhas costas vai para trás, porque o braço tá para... Às vezes eu vou fazer um arabesque lindo, só que aí meu braço foi lá para trás. O que aconteceu? Já era. Por quê? Porque eu não estou na linha que precisava estar. Jogar as costas para frente e o braço também. Tá? Então, é importantíssimo que vocês, toda vez que vocês forem fazer esses exercícios, vocês se atentem a isso. Por isso que a gente faz a barra, e na barra a gente usa muito os braços e a gente usa muito as posições do pé. Essas duas coisinhas que eu falei para vocês agora, braços, pés, o plié é a base de todo o balé, se vocês pararem para pensar. Tudo que a gente vai fazer precisa fazer plié. Seja um salto, seja uma pirueta. Se a gente não fizer, detona o joelho. Por isso que a gente insiste muito com as crianças nesse sentido, tá? Questão de braço. Braço solto faz com que costas se soltem e aí vocês não conseguem fluir nos exercícios. Então, é importantíssimo que vocês todas se atentem, principalmente nos exercícios de barra, na colocação postural, que é o quê? Como eu falei, xixi para dentro, que a gente brinca, né? Xixi para dentro, bunda tá para fora. Encaixa o quadril, sobe costas, coloca a escápula no lugar, ó, fica redondinho, né? E aí eu tenho que fazer o plié, é aqui, é nessa posição que eu vou fazer. Se eu soltar o bumbum, o plié já vai sair diferente. Ó, eu nem precisei forçar, gente, eu só tô com ele solto, ó. Percebam que já está diferente. Se eu encaixar. E encaixar não é fazer assim, hein, ó. Tá? Ó. Já sai outra postura, tá? Então, procurem pensar nessas coisinhas para vocês não se perderem. Deixa eu ver aqui mais que eu tinha para falar, se eu já falei de todos. Primeira, segunda, quinta, sexta, os braços... Isso, já falei de todos. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Deu para entender? Agora, quando a gente vai entrar agora no outro link, que é o da Noah, que é que o outro não derruba, que senão esse daqui daqui a pouco ele cai. Aí, nós vamos trabalhar o quê? O plié que a gente falou, os braços, os pés, aí vocês vão se atentar bem para cada um desses, tá bom?
para vocês poderem sabe aquela coisa? Tomar consciência de corpo e internalizar. E aí eu vou assumir isso toda vez eu vou fazer isso. Para que vocês, na hora... isso faz com que os passos fiquem mais limpos, né? Que a gente fala assim, nossa, aquela coreografia tá suja, não passou porque tem uma passagem, tem um braço, tem uma altura. Aí a gente olha, a pessoa pode ser mais alta que você, só que ela tá com o braço na mesma altura do seu. Por quê? Porque tem uma linha certa que a gente tem que seguir. Tchau, tchau, até daqui a pouquinho.